Fala, seus peixão, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo, mais um pós-jogo do Santos. Santos venceu o Ituano fora de casa, 2-0, gols de Serginho Maringá, 2 anos maravilhosos no Maringá. E Guilherme, né? O Guilherme deu assistência, primeiro gol, fez o segundo, numa boa jogada do Santos. E o Santos venceu o Ituano num jogo tranquilo. Hoje foi um jogo tranquilo. Dos jogos que a gente fala, bom, esse jogo aí vai ser tranquilo. Foi um jogo tranquilo. O Santos ganhou com tranquilidade, poderia ter feito mais gols. Não foi um amasso, um arregaço, mas foi um time que comandou as ações completamente, diferente dos outros jogos contra os times da mesma região da tabela aí da Série B. Hoje foi um jogo tranquilo. Hoje eu não tenho críticas a postura do time, achar que o time foi muito lento. Hoje o Santos soube se impor, pôs a sua qualidade técnica acima do Ituano, que é um time muito, muito, muito fraco, que teve uma boa chance no começo. Vou tossir, dá licença. Tô gripado. Teve uma boa chance no começo com o Tony Anderson e só, né? Foi um time que não criou quase nada, não deu trabalho quase nenhum para o Diógenes, que quando foi exigido foi bem, tá? Mas foi um Santos que dominou as ações, dominou o jogo de forma quase completa. 95% do jogo foi dominado pelo Santos e poderia até ter feito mais gols. Teve bola na trave do Gil, algumas defesas do Jefferson Paulino e tudo mais, né? Foi um jogo que o Santos conseguiu controlar as ações e tomar conta da partida, que é o que a gente exigia desse time durante toda a temporada. O Santos conseguiu isso na rodada de número 34 da segunda divisão. Pois é, exato, o Santos conseguiu na rodada de número 34. Mas, antes de entrar nos pormenores do jogo, saiu uma informação do Wagner Frederico. Você pode se inscrever no canal dele, muito bom. Você que quer estar acerca da cobertura do Santos, aconselho você o canal do Wagner Frederico, tá? Ele faz lives quase diárias aí para falar notícias do Santos, sempre tem informações em primeira mão, tá? Então tô indicando aqui o canal do Wagner. Ele disse uma péssima notícia para os nossos torcedores. Eu espero que essa notícia não se confirme, mas ele disse que o William Bigode vai renovar mais uma temporada com o Santos. E aí eu queria entender qual que é o tipo de análise que se faz para um jogador que não consegue jogar na segunda divisão, qual acréscimo que ele vai trazer, né, na primeira. Ah, ele vai receber menos do que ele está recebendo esse ano. Ainda assim é um problema. Você pode remanejar esse dinheiro para um jogador que efetivamente vá contribuir da próxima temporada. E se o William Bigode é cotado para renovar o contrato, imagina quem mais será, né? Do elenco aí, eu vou fazer a análise depois completa do elenco todo, até dos jogadores que estão afastados, emprestados, porque eu acho que é o justo. Quem que vai ficar para a próxima temporada? Alguns realmente tem que permanecer, né? O Otero, por exemplo, eu acho que eu consideraria não para ser titular, mas um jogador de segundo tempo, né? O Escobar eu manteria. Alguns jogadores aí eu acho que realmente tem que continuar para a próxima temporada. Agora, o William Bigode não é um desses. De longe não é um desses, tá? Até outros jogadores como o Juliano e tal, eu pensaria. Não manteria assim, simplesmente manter, tá? Eu acho o Juliano um jogador que pode ser um jogador que possa agregar, dependendo do técnico que chegar, né? E talvez não seja o Sampaoli, né? Já estão falando até de Renato Gaúcho, de Mariano Sosso, outros nomes aí. Não sei se manter esse tipo de jogador vai ser bom. O próprio Serginho hoje que foi importante, fez o gol, fez uma boa partida, né? Não sei se esses jogadores têm que ficar no Santos. Se o Santos seguir nessa toada, meu irmão, é lutar para não cair a próxima temporada de novo. Não é uma temporada de ascensão, não, é uma temporada de sofrimento de novo, né? Coisa que a gente já não aguenta mais, mas infelizmente estamos acostumados como torcedores do Santos, tá? Mas o Santos foi até Itu, enfrentar o Ituano, venceu com propriedade, venceu com tranquilidade, teve boas partidas aí do Pituca, hoje o Pituca foi bem, o Serginho, acho que foi ao lado do Guilherme, foram os dois melhores jogadores do Santos em campo, o Wendel também foi muito bem, passa muita fome, recebe passes muito ruins, o Guilherme que eu diga, deu um passe muito ruim nas costas dele ali, numa boa jogada que o próprio Wendel puxou, mas é um jogador muito participativo, fica aqui o elogio. Acho que o Rainer, dentro do que ele pode entregar hoje, fez uma boa partida, o Escobar também, o Basso substituiu muito bem o Jair, né, e o Luan Pérez que não puderam jogar, o Basso foi muito bem, é um grupo de zagueiros bom que o Santos tem, tá? Os quatro são bons, os quatro eu gosto do Basso, eu não acho ele um jogador ruim, eu acho que ele ficou muito marcado pelo descenso também, mas eu acho que dos culpados ele é um dos menores, assim, eu acho que é um jogador que tem o que contribuir, eu acho que não precisa ser titular absoluto, mas é um jogador que não
não vai te dar grandes pataquadas, não é um jogador de pé duro, né? Ele é bem melhor que o Alex, por exemplo, que é outro zagueiro aí no elenco, né? Então, assim, se o Gil fosse se manter, eu acredito que não, tá? Mas se o Gil fosse se manter, os 4 zagueiros são bons nomes aí pro Santos, né? Eu investiria, obviamente, no Jair, né, como titular ao lado do Luan Pérez. Eu acho que essa é a minha dupla titular do Santos pensando na próxima temporada. Mas eu acho que os 4 são bons zagueiros, então eu acho que é uma análise boa pro Santos fazer, né? Na zaga, na volância, tem bons nomes aí. Eu acho que o Santos não precisa se hiper reforçar em todos os setores. Tem que pensar em outros, né? Como o lado do campo, o lado direito ali, vendo que o Miguel pode contribuir, né? Mas manter Bigode, alguns jogadores aí, eu acho que precisa ser pensado várias e várias vezes antes. Fica aqui, né? É reclamação, mas não é nem reclamação porque a gente tá acostumado a reclamar. É mais um apontamento. Você vê que todos os jogadores mais velhos entram em campo, né? Esse tipo de jogo aí mostra muito isso. Se o Santos estivesse perdendo, ou tivesse precisando muito do resultado, tivesse 0 a 0, se tivesse moleque no banco, que não foi o caso hoje, só tinha o Sherman basicamente, o Carille lançaria a molecada, como ele fez em outras oportunidades. Jogo ganho, jogo decidido, vai entrando toda a veiarada pra entrar, entra Furt, entra Bigode, vai entrando todo mundo aí pra ganhar seus minutinhos, cara. É impressionante como o Carille não muda, não tem como, não dá pra manter. Óleo e água total, cara. É final de trabalho mesmo, fim de festa. O Santos tem 3 jogos. O Santos subiu, gente. O Santos subiu, cara. Pro Santos cair, não se subir aqui, só um desastre completo agora, né? O Santos possivelmente aqui estará na primeira divisão. Tem que usar esses jogos pra pelo menos uma molecada jogar, né? Falou que o Miguel volta no próximo jogo. Titular, sabe? Mais que o Serginho tá indo bem. Sabe? Bota esses caras pra jogar, testa o Rian alguns jogos, 2 minutinhos. 2 jogos aí desses 3 que faltam. Sabe? 4, na verdade, né? 35, 36, 37, 38. Tem 4 jogos. Coloca esses caras pra jogar mais. Sabe? Traz o bom tempo. Vê se o Bernardo tem condição. Começa a colocar eles nos jogos. Só esses aí, porque, cara, ele faz alguma coisa pro torcedor, pelo menos falar, pô, que legal, ele tá colocando e tal. Alguma coisa, cara. Vai abraçado com esses caras velhos até a última rodada, mano. Sabe? Pô, dá um desconto pro torcedor também, dá um pouquinho de moral pro torcedor, sabe, Carille? Um pouquinho, cara. Um pouquinho, bota esses caras pra jogar, dá minutagem pra eles. Pode usar os caras mais velhos, não é o problema, mas só eles incomoda o torcedor tá em saco cheio de você por causa disso. Dessa sua insistência imbecil de não dar minutagem pra base, cara. A gente queria ver e você não fez isso, tá? E é mentiroso o seu discurso de eles têm que jogar só na Série A. Você não põe que você não gosta. Você fez isso no Corinthians e continua fazendo no Santos. Você fez no Corinthians também. A gente lembra, você insistindo no Sheik com 41 anos de idade, quando a base tava precisando de minutagem. Você fez isso no Corinthians, você tá fazendo no Santos de novo, né? Qual que era a desculpa aquela vez? Os jogadores do Corinthians tinham que jogar na Série B, porque na Série A não dava, o Sheik tinha que jogar. Sabe? É complicado. Mas, enfim, o importante é que o Santos conseguiu a vitória, né? Encaminha o acesso à primeira divisão novamente, mas tem muito trabalho a ser feito. Muito trabalho. O Santos, do jeito que está, nas condições que está, com o que parece que vai fazer na temporada que vem, é um seríssimo candidato a cair de novo. Eu espero estar enganado, tá? Espero estar redondamente enganado. Não sou menos torcedor que qualquer um por achar isso, tá? Isso aqui é análise, vai além do fato de torcer. O Santos, do jeito que está hoje, do jeito que sobe, tá? Ele é um seríssimo candidato a cair de novo. O Santos precisa de mudar totalmente a chave, a mentalidade, pensar muito, fazer um baita análise de mercado, fazer mapeamento de scout, tem jogadores aí se destacando, não precisa ser os jogadores muito caros, aquela coisa, tem que trazer o Gabigol, eu entendo o que o presidente do Santos quer, de nome de impacto e tal, mas tem que ser muito além disso, tem que ser mapeamento, análise, olha para os casos do Botafogo, do Fortaleza, não tô falando do Botafogo gastando 20 milhões de euros com o Thiago Almada, mas mapeando o mercado e trazendo o Igor Jesus, por exemplo, que foi um jogador que estava sem contrato e veio revestir a camisa do Botafogo. Então, pensar fora da caixinha, sem fazer essa coisa de só técnico indica, é pensar com o scout, com estratégia, com alinhamento do que se quer, com alinhamento de proposta de jogo. Tudo isso tem que ser mapeado. Para o técnico que chegar no clube, saber com que vai trabalhar. Porque eu tô cansado dessa maneira arcaica do Santos trabalhar, cara. Né? Indicação, é empresário, não sei o que, aí Galo fazendo contratos idiotas, imbecis, com os reforços que ele contrata, e a gente vai empurrando com a barriga, sabe? O torcedor do Santos tá cansado.
Então, presidente, bota a mão na consciência, né? Analisa um pouquinho mais e não vai só no achismo, cara. Sabe? Traz um técnico realmente que queira trabalhar, que queira entender o que é o Santos, que faça questão de jogar do jeito que o torcedor gosta, né? O santista vai entender que tem jogos que precisa ser mais defensivo, mas de saber propor jogo, de saber fazer quando tá com a bola nos pés, de saber jogar, não ser só um time reativo e esperar. Dá pra você jogar no contra-ataque, sendo um time mais defensivo, mas que você, quando tem a bola, seja objetivo, saiba o que tá fazendo com ela. É isso que o torcedor do Santos quer. Não é necessariamente pressão ofensiva, 90 minutos, roubando a bola no campo de ataque. A gente sabe que nem sempre é possível, mas saber se portar de acordo com o que o time do Santos precisa, do que o torcedor do Santos espera. Então a gente espera que isso aconteça nos próximos meses, tá? O Santos vai ter mais tempo ainda para poder se programar. Deveria ter muito mais, porque o Carille errou muito ao longo dessa Série B, muito mesmo, tá? O Santos deveria ter muito mais tempo, já poderia estar com o técnico contratado, já pensando em reforços, já estando à frente de todos os outros clubes, mas por causa dos erros e das insistências do Carille, a gente está tendo que esperar até a confirmação do acesso por parte do Santos. Então, que seja feito um mapeamento correto, com processos, que seja feita uma análise de scout bem feita, tem profissionais muito competentes, inclusive acredito que no Santos também, né? A indicação do Wendel Silva, por exemplo, é com base nesse tipo de estudo, é um tipo de reforço que eu tô falando, o tipo do Wendel, jogadores nesse sentido, que vão entregar alguma coisa, não contratações de Patricks e etc, que é só na base do achismo, na base do indica e na gastança desenfreada de dinheiro da forma mais burra possível. Então, por favor, que seja feito isso, tá? Boa vitória, vitória importante, vitória que consolida praticamente o acesso do Santos à primeira divisão, mas agora é pensar totalmente diferente do que foi feito esse ano. O Santos não pode ficar preso às décadas passadas. O Santos tem que entender a sua história, reconhecer a sua grandeza, isso é muito importante, saber os seus objetivos, mas se modernizar. Eu não tô falando de SAF, eu sou totalmente a favor, mas não tô falando necessariamente de SAF. Saber se modernizar, a respeitar a história, entendê-la, valorizá-la e se modernizar em cima desses pilares. Não simplesmente mudar totalmente a chavinha da água pro vinho, como se fosse desligar uma coisa e ligar outra. Você pode se modernizar respeitando a sua história e o seu legado. Eu espero que quem esteja no comando do Santos respeite e entenda isso, porque não é isso que a gente vem vendo nos últimos tempos, tá? Mas enfim, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, com análise provavelmente do elenco, né? Dizendo quem foi mal, quem foi bem, o que eu espero pro ano que vem, pensando nas saídas e chegadas. E depois a gente pode fazer um mapeamento de mercado aí com alguns atletas que a gente dá pra sugerir, que é muito difícil dos clubes seguirem, né? Porque afinal, né, eles têm os seus próprios departamentos de scout, mas a gente pode fazer um mapeamento, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e tchau.